Entretanto, um dos princípios no Qawaid al-Usuliyya ou no Usul Fiqh é al-Darurat tubihu al-Mahdhurat. Al-Darurat tubihu al-Mahdhurat. As extremas necessidades sobre determinadas coisas fazem com que sejam permitidas até coisas proibidas. Dizia Sheikh Ibn Baz, por exemplo, nós sabemos que um homem ou uma mulher é proibida a sua nudez ser vista com um homem estranho. Ou um homem estranho é proibido sua nudez ser vista com uma mulher, exceto sua esposa, nesse caso. Mas essa mesma pessoa está doente, vai ao hospital, vai ser atendido. Ele é um homem, vai ser atendido por uma mulher. Então, ele terá que mostrar a sua nudez. O seu sexo terá que ser visto com a pessoa que vai lhe atender, independentemente que seja do sexo oposto. Porque ali já estamos a falar de extremas necessidades. Extremas necessidades. Alguém está numa viagem e de repente, pronto, ele perde tudo. Está no mato ou no deserto, não tem algo para se alimentar. Passam dias, ele está numa crise nutricional. E se ele não se alimentar, o que estiver por perto poderá colocar em risco a sua vida ou poderá morrer. Então este é permitido se alimentar aquilo que estiver ali por perto. Quer dizer, naqueles animais até proibidos. Se é um pedaço de cobra, de qualquer coisa que estiver ali para salvaguardar a sua vida. E até alguns ulamás dizem, se ele estiver nessa extrema necessidade, de se caso não comer ou se alimentar o que estiver por próximo, e ele colocar em risco a sua vida, e ele morrer, ou ter efeitos colaterais, então ele terá pecado. Terá que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E se ele se alimentar do que está ali em redor, é um pedaço de cobra, é algo proibido, ele ingeriu, então ele salvaguardou a sua vida, pois estava em crise, até poderia morrer, então este está perdoado. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عليه. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ. E aquele que estiver numa extrema necessidade e se alimentar daquilo que foi proibido naquele momento para salvaguardar a sua vida, pois estava em uma situação de crise. Porque tem que ter shurut, tem que existir em condições. Está numa extrema necessidade. Se em caso de não se alimentar, poderá morrer. Ou poderá perder um dos membros do seu corpo. Uma mão, um olho, um braço, por exemplo. É uma extrema necessidade. Então ele terá que se alimentar daquilo que estiver ao seu lado para salvaguardar a sua vida. Tudo condicionalmente. E quem se alimentar, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse momento, e quem estar nessa extrema necessidade e se alimentar de algo proibido, então esta pessoa, enquanto ele não intencionou praticar a malícia, e não ultrapassou o limite, ele apenas se alimentou para salvaguardar a vida e não para ultrapassar limites traçados por Allah subhanahu wa ta'ala, então fala ithma alayhi, essa pessoa não tem pecado. Inna Allah ghafurur rahim. Na verdade, Allah é o perdoador e misericordiador. Então é preciso preservar a vida, pois preservar a vida é obrigatória. A sua vida é obrigatória preservar e a vida do outro. E é proibido colocar em causa ou em risco a vida do outro. É proibido, é haram. Então, quando estamos a falar de extrema necessidade, al-darurat, falamos nesses sentidos, e os exemplos são diversos. Alguns até contemplam, por exemplo, vamos lá supor, alguém foi deixar um dinheiro no banco, milhões de dinheiro, e o dinheiro, ele sem condicionalmente, quer dizer, incondicionalmente, ele não deixou lá com condição de juros, ou depósitos a prazos, mas ele, quando chega lá, ele encontra que o seu dinheiro já tem juros. E esses juros, em algum momento, os kufar levam e usam naquilo que é o contra o Islã. Constroem os canais, cheques,
fazem discotecas, clubes de prostituição. Então, o Allama Ibn Baz dizia, pode levar aquele dinheiro de juro não para se alimentar, mas para fazer os mashari' al-khayriya, aquelas ações benfeitoras da bondade, construir estradas, abrir escolas, madrasas, oferecer e patrocinar aquilo que vai beneficiar o Islã, para que aquele valor não seja o contra-prejuízo do Islã. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Quer dizer, é um valor proibido, mas está a ser usado na extrema necessidade naquele sentido. Naquele sentido. E ele não pode se alimentar daquele valor. Haram o riba. Este cargo, se eu ocupar como muslim, há uma extrema necessidade de eu estar ali para poder prevalecer ou ajudar o Islã a ter mais integridade e mais dignidade. Caso eu não estar ali, a Sunna e o Islã em algum momento poderão estar em causa ou ter dificuldades de extrema liberdade sobre o Islã. Então, ocupa naquele espaço. Al-darurat tubihu al-mahdurat. Alguns não entendem essas coisas. São juhalá. Não entendem essas coisas, são juhalá. Claro, sempre há shurut. E o shurut em algum momento é estar naquela extrema necessidade ou perceber ou ver a realidade da extrema necessidade que vai ou que tem acontecido. Que tem acontecido. Quer dizer, que vai não só pela probabilidade, mas pela realidade que ele vive e convive naquela situação. Então, al-darurat tubihu al-mahdurat. É preciso conhecer essas coisas todas. Porque os jahalatu, os nashi'ina fil ilmi, aqueles que são mediocres e que estão quer dizer, a iniciar e a aprender o din, que não entendem essas regras do usul al-fiqh, são em algum momento mutassari'un. Quer dizer, são depressadores ao fazer o takfir aos muçulmanos, porque não entendem o din. Por isso a gente costuma dizer que o usul al-fiqh é uma disciplina importante. Todo alim, para ser um alim com um pacote bem perfeito, tem que conhecer o usul al-fiqh. Se não conhece o usul al-fiqh, então ele vai confundindo as coisas. Uma coisa khasatan vai considerar am, uma coisa am vai considerar khasa, outra coisa é sunna, ele vai considerar como wajib. Não vai entender as coisas. Não sabe o que é mutlaq, o que é muqayyad, o que é quer dizer, mujmal, mubayyan. Ele não entende aquelas todas as regras do usul fiqh. Quer dizer, não sabe o que é mandub, não sabe o que é makruh tahrim, makruh tanzih. Quer dizer, quando ele não entender essas todas as coisas, quando ele não ser um faqih usuli, é difícil, e ele vai pensando, vai encontrando algo que não é obrigatório, ele vai pensar que é obrigatório. Algo que é tipificado, ele vai pensar que é algo apenas unificado. Então, conhecer o usul al-fiqh é preciso, é necessário. O usul al-fiqh é necessário, é fundamental. Eu recomendo os tulab al-ilm e aqueles que amam conhecimento aprofundarem matérias sobre o usul al-fiqh. É muito importante.